isso eu gostava de saber a vossa orientação política. Depois falávamos sobre os gamers, que isso é que é muito importante. Sexual. Ah, ok. És o quê? Eu pensei que era orientação, mas é sexual. Não, mas se me disseres que és do bloco, em princípio já me vais dar essa dica também. É, tem a ver. Pá, Olha o Pedro. eu sou anti Estou a pensar. ladrões. Ah, Boa. Não sei onde é que isso se insere, Pois. É mas chato. eh, Acho que esse ainda não tem É- representação no Parlamento. não, pô, é porque é a Acho, não tenho esquerda. certeza. Eu, à partida, sou de esquerda, mas a esquerda que existe em Portugal não me representa, estás a entender? Porque são Peraí, todos dê-me. um bando. Se és anti-ladrão, então não Olha, gostas do bom nosso tema. governo. Mas se falássemos, em vez de gamers, falássemos disto, não é? Bom tema. Sim, Claro. surgiu naturalmente, Bom mas é muito bom. Portanto, mas deixamos aqui a garantia ao Rico fazeres que vamos fazer um Sim, episódio em certamente homenagem um a si. dia Sim. faremos uma homenagem. Vamos fazer mas dois. estavas a dizer, Vamos- Luca? Vá lá. Eu detesto política. Era o que eu estava a dizer. Certo? Certo? Se eu tivesse que escolher uma orientação, à partida seria a esquerda. Mas os partidos à esquerda que existem em Portugal, nenhum se. Eu não acho nenhum filho. Porque é assim, se nós Figa pensarmos. dele. Nenhum fixe. Eu não vou partir pelo fixe, mas um que fosse decente de nos governar, porque tu tens no centro, que já Ui. são centristas, o PS-PSD, que são os mais centristas, Sim. que um se diz mais à esquerda e outro se diz mais à direita. Os dois só fazem merda há 40 anos. É merda de esquerda à direita, aquilo é. Pronto, Todo lado. Pronto, espera. Se formos falar mais à esquerda, nenhum deles, nem a terceira força política, se já, nem a terceira força política aqui em Portugal, que já é o. Mas já vamos chegar lá. amigo, Já vamos Já chegar. já é chegar. teu amigo. Nenhum deles tem capacidades para governar Portugal. Os do meio fazem merda. Os outros, nem vale a pena pensar. Não sei. Eu sou de esquerda, Isso é sim. muito- Sou. É muito pessimista. Luca. Sou de esquerda. Oh, meu, por isso é que eu posso dizer, eu só votei uma vez na vida e foi por engano, porque se eu pudesse voltar atrás, eu não me punha lá os pés, meu. Porque acho que foi um erro. É um estúpido. Foda-se. Para mim, quem ganha é a abstenção sempre. Olha, ele está a se enervar hoje. Ele está a se Por enervar. engano. É o meu. Eu não esperava isto do Luca, vou ser sincero. Como é que se vota Aí, por a ver. engano? Não, ele pensou que ia votar para as Eu pensei eleições que ia aos para o órgãos café. da administração do Braga e depois. Pensei que ia para o café, só que disseram-me, olha, antes de irmos para o café, E viste aqui? vamos parar, vamos fazer aqui uma pausa. Eu, uma Vamos altura, também parar aqui. acordei assim um domingo, à 1 da tarde, meio estremunhado, e quando dei por ela, estava na mesa de voto. Eu, epá, e agora? O que é que eu voto? Não sei. Tinha tantas Mas eu listas. gostei muito da intervenção do Ruca. Primeiro fiquei muito triste por saber que o Ruca é de esquerda, não tinha ideia. Mas é hoje. Isso deixa-me um bocado com a voz embargada. Mas depois também dizes que só votaste uma vez na vida. Pá. Assim, se tu nunca te queixasses, era-me igual ao litro. Se para ti qualquer coisa servisse. Não é o qualquer coisa de serviço. Não, ele não tem um queixo muito grande, estou aqui a ver. Eu não me queixo. Eu já sei que eles à partida fazem asneira. Porque eles vão para lá e vão fazer asneira. Há meia dúzia de coisas de pontos que eles fazem bem. Que eles prometem, cumprir é zero. Pronto, estou a dramatizar um bocado, é claro. Mas Não, Mas se estiveres a falar de PS, não estás a dramatizar, estás a falar muito bem. opa, eu por acaso era a força política que mais me chamava a atenção. Vou-te dizer nos anos 90, início dos anos Mas 90. isso era O pela Terras, cor, quando, opá, não é pela cor, é Cor de quando rosa. eles tinham a música do Vangelis, essa merda tocava. Quem? Isso. Pois. A música Conquest of Paradise dos Vangelis, isso mudou a minha vida. Eu disse, sim senhor, vou votar PS porque eles tenham a música do que vale a pena. E eu sou mais músico que político, portanto. Exato. Interessas-te mais por música do que por política. Sem Isso é dúvida. Por essa lógica Sem eu dúvida votava nenhuma. sempre no Tino de Rãs. Não foi no Tino que eu votei, mas foi um primo dele. Foi.
Mas, Verdade. pronto. Verdade. Assim, Mas então, agora, pronto, já és de que há esquerda, tanto mas tempo, podias dizer. és Não sei o nome socialista. dele. É isso? Ok. Espera aí, eu votei num gajo que eu não sei se ele é de esquerda, se é de direita. Eu gostei da pessoa. Manela Alegre. Não. Mas foi que eleições, mas que sabes ao menos as eleições que eram? Sei. Peraí, mas se votaste numa pessoa, a partir Às deviam tantas ser para as votou para a junta de presidenciais. freguesia. Eh, Não. Se votaste numa Ahm, pessoa, Eu votei. Opa, eu votei num gajo que entrou no Parlamento de vassoura às costas e perguntaram-lhe: o senhor vem para aqui de vassoura porquê? E ele diz: é para varrer a merda que aqui está. E eu disse: este gajo merece o meu voto. E eu agora fui vou lá pesquisar votar por saber causa quem é desse isso. gajo. Foda-se. Isso é verdade, certo? Entrou de Verdade? vassoura. É dos Açores ou da Madeira? Já sei quem é que eu estou a falar. Aí, vou aquele buscar gajo foi preso. Aquele Sim, gajo que foi sim. preso. Peraí, como é que ele se chama? Eu não João sei que é Jardim? Coelho. Não sei que é Coelho. Jorge Coelho? José Manuel. Não. José Manuel Coelho? Não. Espera aí. Esse aí é do partido. Peraí. Eu confesso que não conheço. É o José Manuel Coelho, é? É o José não Manuel é? Coelho. É isso, só muito bom. Foda-se. grande Não haja gajo? dúvida que eu lembro Esse de gajo foi cada preso? caralho. Foi. Porquê? Não sei. Mas acho que foi. Foi Ah, José Manuel Coelho, detido. Vamos ver se aparece detido. Não, foi mesmo condenado a 1 ano de prisão efetiva. Olecas. Porque Foi cumprível ao fim de semana. Tá boa. pronto, ele só ao fim de semana aqui é para a Em choça. mil anos da semana trabalha, não pode estar preso. É Pois. trabalho voluntário. Ai, voluntário. É do Voluntário bem, mediante remuneração. antigo dirigente do PCTP, MRPP. Não é nada, esquece. Não é nada. Vou dizer neles. Mas eu gostava de saber qual foi o crime. Pois, isso também agora fiquei. 1 ano e tal. Barreiros Ui, corruptos. Abuso de confiança. Não, por um ano só gamou para aí 7 mil milhões ao Estado. Deve ser. 10 Mas- mil milhões. Para levar Não um interessa. ano. Mas- Pronto, votaste. vamos lá. Foi a última vez, foi a primeira e última vez que votaste numas eleições. Votaste numas eleições em Portugal. Em qualquer lado no mundo. Sim, mas É, na Irlanda foi a tu já podes primeira votar. vez. Sério? Não, estou a perguntar se já podes votar. Podia? Podias. Podia. Não queres, mas podias. Tens de ter nacionalidade, acho. Ok. Não. Não, esse Não, podia. eu tenho nacionalidade portuguesa, posso votar nas eleições para Portugal. Não é aqui. Sim, exato. Sim, mas, Mas- não, estou a dizer que tens de ter nacionalidade irlandesa. Para quê? A votar. Não, Mas eu não Não quero votar na necessariamente. Irlanda. não é preciso. Não é Não preciso? necessariamente. Não, Ah, ok. Não sabia. Pensei que era preciso nacionalidade. não. Isto é uma bandalheira. Mas pronto, Ruga, folguem saber. Eu Alguém vou saber ser que és sincero. socialista? Não sabia. Eu acho Desculpa. pior. Deixa-me te corrigir, João. Eu sou de esquerda. Mas tu disseste que gostavas muito da música dos Anda-me a Caçar. Sim. Não, Mas queres explicar? O político, Hã? o político favorito do Hulk é o Zeca Afonso. O Zeca Não, mas Afonso, agora, ele era de esquerda ou era democrático? Ei lá! Ia bem, É a tu puta que foste tu mandaste fazer. agora, Ui, Nino. ui. Jesus. Cancelados. Eu deixo esta Isso é para a outra. reflexão dos caros espectadores. Isso é outra. Isso é outra. Mas só neste caso vou ter que ser uma consideração desfavorável à tua pessoa, Ruga. Que é a seguinte. Atenção que eu não quero dizer que não perceba digamos, o teu A raciocínio, indignação. mas exato, também. Mas pior do que ser de esquerda ou de direita é não votar. Eu sei. Para mim, isso não, é assim. Reconheço que haja pessoas e compreendo porque é que não votam, mas se nos chamam agora para deixa-me- decidir Deixa-me e fazer nós uma pelo pergunta. menos temos que lá Eu aparecer, sei. nem que seja para votar em branco. Eu Exato. pelo menos Mas faria isso. esse voto em branco vai contar para quem? Para ninguém. Vai contar Para para a ninguém. abstenção. É para quem ganhar. Não. A abstenção Não, conta é para a não abstenção. ires.
A abstenção é não do ir, número de pessoas. É de eleitorados. Estou a falar bem? Não. Eleitorado? Eleitores. Eleitores. Do número de eleitores, eles vão ver quais é que vão. E os que não forem, é abstenção. Pronto, e os Quem votos- vota em branco, aliás, por norma, quem vota em branco exerce o chamado voto de protesto. É, Mas no fundo, vota dizer a favor assim: de olha, quem? estes partidos todos que Vota a aqui favor de estão, quem nenhum ganhar. serve. Espera aí que eu agora eu estou a pensar na porcaria que disse. Se eu votar em branco ou não for lá, os que vão votar e votam no partido deles, os que não votam e os que votam em branco, têm alguma influência em quem? Não, mas os que votam em branco estão a dar um sinal político de que nenhum serve. É preciso uma merda nova. Mas tu achas Exatamente. que não vão, mas tu achas que Ah. os que não vão lá Ah, estão a dizer o quê? então, depende da interpretação. Podem estar a dizer para mim qualquer merda serve. Percebeste? Porque não têm nada para escolher. Mas é diferente. Mas é então lá está. diferente. Uma coisa é tu votares em branco. Porque se tu votas em branco, ninguém pode dizer que tu não foste lá. Ou Mas- seja, ninguém pode dizer que tu pertences à abstenção, que não queres Estás a saber. perder tempo da tua vida. Mas para dentro quê? das abstenções, tu podes ter gente do ERG, por exemplo, que só não vota porque diz: opá, eu nem vou votar porque eu sei que eles não vão ganhar nada. Nem um também é deputado. Aliás, também há muita gente que vota naquele que acha que vai ganhar, independentemente de ser, digamos, simpatizar com o partido ou não. Há muita gente que vota por simpatia. Que é, o PS vai à frente nas sondagens, vamos votar PS, que assim toda a gente do fim, vamos festejar. PSD, nas eleições seguintes, se for preciso, estou a votar no PSD ou no outro partido. Depende, é o que ganhar, é o que eles acham que vai ganhar. Há muita gente que é assim. Mas Não faz repara sentido. uma coisa, Mas repara uma coisa. não faz sentido nenhum, mas há muita gente assim. Tens um partido que ganha as eleições e depois vem outro e diz: espera aí, não. Vocês ganharam as eleições, mas nós vamos nos juntar com o Manela e com o Francisco e somos mais que vocês, portanto nós é que ganhamos as eleições. Já aconteceu isso. Que merda é essa? Onde é que está a democracia aí? E estou a falar contra mim. PS. Que Afinal é merda socialista, Mas já não fa- estou a perceber. Mas faz sentido. Eu sempre disse que era de esquerda. Socialista é de esquerda, não é de direita, cara. Não, eu percebo o que é que tu estás a querer dizer, mas a questão de não ganhar as eleições. mesmo sendo socialista e isso acontecendo, as coisas ficar com essa cara. Porque Não, tu barraste-me dessa forma, eu até fiquei um bocado. Fiquei intimidado mas- aqui também. Para quem não vai votar, tu enervas-te muito. Sim, porque me chateia. Porque me chateia Mas, saber que Luca, então são- tu és contra todo o tipo de geringonças, né? Sim. E coligações. Ligações, Uma coligação. ainda, meu. Mas então, Uma espera aí, tu só coligação és a é- favor das maiorias absolutas. Não. É assim que funciona. Não. Exato. Mas a maioria absoluta, tu não tens a certeza se consegues governar em condições. Sim. Se não for através de geringonças ou de coligações. Se não houver a uma coligação. A geringonça Não é Pronto. coligação. é coligação. Não é coligação. Não tem Não é nada a ver. coligação. Não. Mas pronto, a coligação eu acho que não faz sentido nenhum. Porque Mas a geringonça faz. A geringonça, sim. Fez? Porquê? Fez? Porque fez? Mas as geringonças são partidos que não têm nada a ver um com o outro a juntarem-se. Pois fez. Fez tanto sentido. Na legislatura a seguir, o Parlamento foi dissolvido. Fez um sentido, caraças. Mas na altura remediou. Remediou. Era o que eles diziam. Se não relativo. é o que se passa, eu não sei. Eu sei que o que eu tenho conhecimento nos média, o que eu tenho conhecimento é tudo bluff. Ou então eu tenho conhecimento das coisas que eles querem que eu tenha conhecimento. Ora, nem mais. Porque às vezes acontecem coisas que não vale a pena passar para o público. E então deixa-se na gaveta. Piores ainda. Piores porque, mais uma coisa, a seguir a não votar, eu nunca vejo telejornais. Porque eu detesto ver telejornais porque é uma coisa para me irritar mesmo. Isso é que é para me irritar. Muito mal. E eu vejo um telejornal por mês. Com sorte. Em irlandês. É quando tu acordas naquele dia em que diz assim: hoje estou com disposição para me irritar. Vou ver as notícias. Sim.
O dia já não está a correr bem e, portanto, olha, vai ter no mesmo dia, que assim amanhã é um dia novo e já passou. Portanto, liga na 1 e vá embora. Mas atenção com aquilo que disseste dos mídia, eu concordo, porque não é por acaso. Mas assim que é pior, eu acho. Tanto faz. Isso aí. É mais censura. Mas eu, em relação àquilo que disseste dos mídia, eu concordo e acho que nada é por acaso. E vou dar um exemplo. Para mim é uma coisa, no fundo para mim é lógico, mas para vocês acredito que possa não ser e tudo bem. Mas reparem que o PS ganha a maioria absoluta nas últimas eleições. Os outros partidos neste momento podem continuar a ter iniciativas legislativas, mas sabem perfeitamente que se à partida essas não forem do agrado do PS, elas nunca vão passar. Ok. Mas é esse o benefício da maioria absoluta. É que se tu tens um governo que é sustentado por um parlamento e se nesse parlamento tem, digamos, os membros desse governo, do partido que está a governar, têm maioria, significa que não pode fazer tudo o que bem entende, mas pode fazer mais coisas do que aquilo que, por exemplo, na geringonça poderia fazer. Porque estava dependente do apoio dos outros partidos. Na maior parte das matérias é garantido que o projeto avança. Na maior parte das matérias. Agora, qual é a forma de fazer a oposição? Tu podes continuar a fazer a oposição nos debates quinzenais. Chega, faz isso, o PSD... Faz debates quinzenais. Aqueles que o PSD acabou? Não acabou. Ah, não? Não acabaram. Isso foi uma proposta de lei, não chegaram a acabar. Mas acabaram. Já não há debates quinzenais. Pronto, mas há debates vai havendo debates, não sei mas agora é para aí de 2 em 2 meses. Pronto, que seja. Mas por acaso não sabia que isso tinha ido avante. Eu acho que foi na altura do Covid, mas depois não sabia que tinha ficado. Mas de qualquer forma, qual é a única forma neste momento de fazer a oposição a um governo com maioria absoluta? Isto para mim é lógico, volto a repetir, para vocês pode não ser, mas para mim a única forma de fazer neste caso a oposição, de tentar, no fundo, impedir que eles façam tudo o que querem, é descredibilizá-los. Através do quê? Através dos meios de comunicação. Não é por acaso a quantidade de notícias que têm saído de corrupção e de coisas mal feitas do PS, é o hospital, a indemnização da outra que saiu da TAP por 500 mil, é o Ministro das Finanças, quando era Presidente da Câmara de Lisboa, também fez não sei o quê. Isto está-se a saber tudo nesta altura, ou seja, nesta sequência, para mim, exatamente por causa disso, para fazer a oposição, aquela oposição que neste momento não é possível fazer, ou melhor, é possível, mas não leva a nada, porque eles fazem o que querem no fundo. Só são limitados por uma única pessoa, que é o Presidente da República. Mas nada. O que é que... Qual é o fenómeno que leva? É lógico, mas... Qual é o fenómeno que leva as pessoas, basicamente, eu sei que não é matemático, e eu repito, eu sei que não é matemático, né? Mas é quase sempre uma eleição ganha o PS, outra eleição ganha o PSD. É sempre assim. É rosa-laranja, rosa-laranja, rosa-laranja. Que é o menos mau. Com exceção do Presidente da República, que normalmente o gajo leva os 2 mandatos até ao fim. Sim. E por norma, o segundo mandato é mais complicado do que o primeiro. Sim, por acaso. Ou tem mais contestação, digamos assim. Mas, da mesma forma que tens os 3 grandes no futebol. Está bem. Mas o que me dá a entender é que os média funcionam. Porque quem está no poder vai fazer merda. Então, no ano seguinte, os média passaram um ano a dizer eles fizeram isto mal, isto fizeram isto mal, isto fizeram isto mal. Não, mas então, da maneira que os média estão controlados agora, não dizem isso. Eles dizem o que é que a oposição tem de negativo. Pelo próprio governo. Pois, estão controlados. Eles são pró-governo. A censura terminou em 74. Atualmente? Treta. Jorge, só uma questão. Diz. Atualmente o mídia em Portugal são pró-governo? Não, são pró-governo. Eu não estou a dizer que eles são a favor do governo, mas indiretamente têm de o ser. Mas o canal eles preferem diabolizar
a direita, nomeadamente o Chega, do que dizer efetivamente quais são os podres do Partido Socialista. Exato, has de reparar. Quando... Em relação ao Chega, eu percebo aquilo que estás a dizer. Agora, são pró-governo, não são. Não, mas has de reparar, quando, por É exemplo... ver a quantidade de notícias que têm saído sobre o caso dentro do PS. E o governo é PS. Inclusive é de membros do governo. Isso é inevitável. Portanto, não sei, acho que não é totalmente assim. Agora, em relação ao Chega, sim. Em relação ao Chega, neste momento, bater no Chega é fixe. Portanto, bora bater no Chega. Mas sempre que o André Ventura vai discursar, eles nunca mostram aquilo tudo. Tipo, tudo o que ele diz. Cortam sempre pela metade e um terço. Se calhar, não estou atento a isso, mas é provável. Mas isso facilita o ataque. Porque tu não estás dentro do contexto, não tens acesso à informação toda do que ele fala e por isso é fácil. Eu já acho isto há muito tempo. Não é só em relação à política. Eu acho que os meios de comunicação são verdadeiros. Podem não ser propositadamente, mas são verdadeiros, digamos, meios ou formas de manipulação das massas. Sim, e é por isso que gosto da CMTV. Eles podem ou não ter uma agenda por trás. Uma agenda declarada ou que seja contra alguma coisa. Mas eles conseguem descredibilizar as pessoas ou algum acontecimento de forma, digamos, de uma forma não é sequencial, mas de forma repetitiva, porque estão sempre a bater no mesmo assunto, estão sempre a falar do mesmo. As notícias, se repararmos, é sempre sobre a mesma coisa, todos os dias. E a mensagem, aos poucos, por muito cético que tu sejas, a mensagem vai entrando. Exemplo, vai entrando aos poucos, acabas por ir assimilando aquelas ideias. E, portanto, viu-se isto agora em relação, falando, por exemplo, do Covid, não que eu seja, como é óbvio, negacionista, mas até certo ponto eu percebi a indignação deles. Não quer dizer que concordasse e que fosse anti-vacinas, mas até certo ponto eu percebi a indignação deles. Porque era ridícula a atenção que estava a ser dada àquilo em detrimento de outros assuntos também importantes. Mas durante aquela altura só se falou daquilo. Sim, era só aquilo que importava, parecia que o mundo tinha parado. Mas só se ouvia falar de Covid-19. Mas agora é guerra. Isso e agora é guerra também, é outra coisa. Não, é todos os dias, toda a hora. Mas, depois, mas também tens aí outro ponto, que é, se não se desse atenção ao Covid, depois toda a gente caía em cima de quem tem o poder de amenizar a situação a dizer que não fez nada. Sim, eu percebo. Mas aí isso era passado do 8 ao 80. E eu aqui tenho de defender em parte o PS. Tenho de defender em parte o PS. O trabalho que foi feito. Então quer dizer, uma coisa que nunca ninguém tinha visto. Não se sabe como é que se há de lidar com uma crise como estas. Um vírus que anda por aí que ninguém sabe o que é. Caralho, eles fizeram o que podia ser feito. E não critiquei o governo. Só critiquei os meios de comunicação, no meio de comunicação social, pela forma como conduziram as coisas. É certo que tinha que se dar relevância, e isso não é dizer que isso não interessa, é um vídeozinho, uma gripe e tal. Não, havia pessoas a morrer todos os dias. E continua a haver pessoas. Mas daí, quer dizer, acho que tem que haver também uma certa... Tudo bem que não devia ser ignorado, mas também não se devia ter dado atenção a ponto de só se falar disso. Percebes? Acho que havia um certo equilíbrio. É isso que eu estou a dizer. Devia ter havido um certo equilíbrio. E devia haver um certo equilíbrio em relação a esses assuntos. Nos meios de comunicação social, esse equilíbrio nunca vai haver, porque eles vão falar sobre aquilo que tiver o título mais chamativo. Se o Brasil tiver a chapada entre Bolsonaro e Lula, tu vais deixar de ter Covid e guerra para ouvir falar em Bolsonaro e Lula. Ponto final. Até podem estar a cair bombas na cabeça das pessoas, mas só vais ouvir falar em Bolsonaro e Lula. E levas o noticiário todo sobre um só assunto. E mais. À semelhança do que acontece com o Chega, também bater no Bolsonaro era bonito, porque tu vias bem nas reportagens que eles faziam, aquilo era completamente anti-Bolsonaro. O Lula pode ser um ladrão, mas caralho, as estações televisivas era só... era só apoiar o Lula. O que nos leva também a uma questão
que é até que ponto os meios de comunicação social são efetivamente imparciais. Não são. Se eles o são efetivamente, são Não em são. parte, se não são, porque Mas eles não têm de ser para imparciais. mim eles não são. Eu acho que eles têm que ser Não imparciais. deveriam Quando ser. se dá uma notícia. Não têm de ser imparciais. Mas Eles não têm, deveriam. eles têm de transmitir a informação de forma imparcial. Não quer É dizer isso que eu eles estou a dizer. próprios têm de Transmitir ser a informação. Um Sim, meio de mas comunicação social, o o que é facto que de faz? serem imparciais não quer dizer. Hã? Um meio de comunicação social transmite a informação às pessoas, dá a notícia. A Transmite a notícia tem que ser dada informação, assim. mas eles, ao mesmo tempo que têm quase o dever de transmitir a informação, têm subjacente o direito à liberdade de expressão. E eles próprios podem ser parciais, a informação que transmitem é que tem de ser limpa. Sim, Acho que até aqui. uma coisa é aquilo. Sim, eu estou a perceber o que queres dizer. Uma Sim, coisa é o eles que o não são jornalista imparciais. pensa, outra coisa é a notícia que ele dá. É isso que queres dizer. Claro. Mas eu estava-me a referir à notícia. Eu não estava a referir ao jornalista. O jornalista pode pensar o que ele quiser. Agora, não pode deixar que a sua opinião pessoal infira ou interfira na notícia que está a dar, no trabalho que está a fazer. Sim. É isso que eu estou a dizer. Ou Mas seja, eles, Sim, mas, eu podia ser. mas Eu como podia tu ser. na primeira parte não te referiste especificamente à notícia, eu pensei que estavas a Sim. falar Não, no eu estava a geral. falar Geral. eu estava a falar na função da comunicação social. A função da Sim. comunicação social é informar as pessoas. Essa informação, como tu disseste, tem que ser limpa, tem que ser imparcial. A informação não significa que o jornalista, até que está a dar notícia, a dizer Bolsonaro perdeu as eleições, significa que o jornalista esteja satisfeito com isso. Mas o que é facto é que ele perdeu as eleições. É Então isso que eu estou a dizer, aí, tem que se reportar aos factos. então aí, É isso que eu estou a dizer. através disso podemos concluir que aquele jornalista da RTP que conduzia os debates a quando das legislativas, como é que se chama o gajo? Sim. Não sei em que canal. Ou em que, Na RTP, quando Carlos eu Daniel? lembro. Não era esse. Pronto, não interessa. João Adelino Faria. Yes. João Adelino Esse. Faria, sim. Esse aí para mim é o pior que a televisão tem. Para mim é o pior. Não Foi consegue esconder a sua opinião pessoal? Não consegue. Pois. Se tu vis o debate entre o António Costa e o André Ventura, o António Costa falou 13 minutos e tal. O André Ventura, quando começou a confrontar o António Costa, estava em 11 minutos. E esse João Adelino Faria virou-se e disse: bem, temos de acabar, estamos a terminar o tempo. E o André Ventura disse: não temos, eu ainda tenho 2 minutos, eu sei que lhe custa, mas eu vou falar. Pá, isso para mim não é nada. Querer calar uma pessoa porque discorda da opinião dela é a pior coisinha. E mesmo na própria divulgação dos conteúdos, nunca é imparcial a televisão. Eles dão mais relevância àquilo que dá mais audiência, sempre. Por exemplo, se estivermos a falar de futebol, por exemplo, que é o que a gente entende melhor, tipo, eles põem, imagina, o Benfica X minutos, o Porto Y e o Braga tipo 10 segundos, por exemplo. Não, e às vezes, tu vês, por exemplo, tu vês isso pela a cobertura das conferências de imprensa. Conferência de imprensa do treinador do Benfica, se for preciso, dá toda. Do Sérgio Conceição, também. Do Ruben Amorim, também. Mas se for outro Jorge, pois, está lá a televisão do Braga e... Mas isso... Ou a CMTV. Mas... A CMTV está. Agora, passando outra vez à comunicação social... A comunicação social... Sabem o que eu vos digo em relação à política e ao futebol? It's all about the money. Yeah. Mas isso é em tudo, não é só política e futebol. Pronto, mas estamos a falar nesses dois. Claro. Pronto. Que é. Mas pouco mas da orientação política. Sim. Eu só ia dizer uma coisa, é que a comunicação social faz aquilo que as pessoas com interesse querem. Que é ajustar um determinado título ao destinatário. E, no geral, o povo português não tem capacidade para pensar um bocadinho. E, em princípio, se vir um título bom no Facebook, diz: ei, isto é assim porque eu li o título. Não abri a notícia, mas diz ali no título, portanto, em princípio... Leu as gordas e está bom. Exatamente. Se abrir a notícia, se calhar a informação está lá, porque é a obrigação do jornalista. Mas não há nada que diga ao jornalista a dizer: olha, tens de pôr um título normal, não é um título daqueles explosivos. Chocante. Eu gosto muito assim. Vocês estavam a... Vocês deixaram-me falar quase o tempo todo neste debate, sim. Mas eu gostava de vos perguntar, ou não sei se vocês querem dizer,
Qual é o vosso achega-me? Nossa orientação. Ok. A vossa orientação sexual. Aquela orientação. Isso é uma boa pergunta, porque eu até disse que quando tu me disseste, eu já não sei se foi no início, já não sei o que é que foi, mas insinuaste que eu era do Chega. Eu não disse isso. Eu não disse. Podes Insinuaste, afirmou. eu não disse que disseste, eu disse que insinuaste. Eu disse que era a terceira força política, J. Pronto, é isso. Ah. Mas eu digo que sou do Chega, eu tenho uma grande simpatia pelo Chega, inclusive já fui militante do Chega. Em termos concretos não dá nada, nem o cartão, porque vocês não me tiveram a dignidade de me enviar já por várias vezes. Eu paguei, mas o cartão está quieto. Eles só queriam o teu grito. É uma doação. Mas não é pelo facto de eu ter uma simpatia pelo Chega que concordo com tudo o que o Chega faz. Isso, não há nenhum partido que tu... Não, mas é que se tu olhares para determinados partidos e para as pessoas que o compõem, essas pessoas não têm opinião própria. É o que disser no programa do partido, nas ideias do partido, e eles levam aquilo à frente, mesmo que não concordem com o que estão a ler. No meu caso, eu agora, fica a nota para o Chega, eu não paguei mais as cotas porque fiquei chateado convosco. No entanto, eu continuo a ser simpatizante do Chega e nas próximas eleições vou votar no Chega sem dúvida nenhuma. No entanto, há certas matérias que eu não concordo com o Chega. Eu acho que esta divergência dentro dos próprios partidos que é importante, porque mostra a seriedade das pessoas que compõem um partido. E uma pessoa que eu tenho de dar valor no PS é o Sérgio Sousa Pinto. O Sérgio Sousa Pinto, se o PS estiver a fazer as neiras, ele vai dizer que o PS está a fazer as neiras. E não tem problema nenhum com isso. Era só essa nota. Eu não concordo com tudo o que o Chega diz, mas o meu partido é o Chega. Sim, adiante. Pedro, Sou eu agora. tu és bloquista. Posso só dar uma nota, por favor? Só uma nota. Ganza. Peço desculpa. É só para deixar bem claro que eu detesto com letras grandes. Batatas fritas. Não, isso adoro com letras grandes. Agora, detesto a iniciativa liberal. Se eu tivesse de votar ou na iniciativa liberal ou no PS, eu votava no PS. Era só isto. Obrigado. Já agora, entre PCP e Iniciativa Liberal. Face às circunstâncias em que nos encontramos, ia ser obrigado a votar na iniciativa liberal. Ok. Porque acho que o PCP é demasiado radical. A iniciativa liberal é radical noutro sentido. Não é em tirar-te as liberdades, mas é radical, digamos, no pensamento económico deles, que para mim não faz qualquer sentido, e no pensamento principalmente fiscal, aquilo é que é uma balbúrdia total. Mas adiante. Eu gosto de políticos honestos, que há poucos. Aonde? Vais para Marte. Há poucos, sem dúvida. É o que falta em Portugal, é mesmo isso. Mas ideologicamente, eu tenho os meus princípios, mas não sigo nenhum partido, assim à risca. Eu acho que se houver liberdade, que é bom, que toda a gente, ou seja, não gosto que toda a gente pense da mesma forma. Acho que isso é um bocado atraso civilizacional. Maior liberdade, para mim, melhor. Portanto, um partido que defenda a liberdade. E é isso. Mas quando falaste em políticos sérios, nós brincámos um bocadinho a dizer vais para Marte e não sei o quê, mas eu por acaso até acho que há políticos sérios. E esses políticos sérios são aqueles que não dependem da política para viver. Os políticos de carreira, eu não acho que eles sejam sérios. Os políticos de carreira. Agora, se tu me disseres um professor catedrático que vai para a política, é tipo o Marcelo Rebelo de Sousa é sério. Pode não fazer um trabalho que agrada a toda a gente, mas eu acho que é um político sério. O Pedro Passos Coelho igual. É só O teu professor era um político sério. Qual o meu professor? O Eminem. O Manuel Monteiro? Sim. Acredito que sim. E pelo menos era o que ele transparecia nas aulas. Ele parecia-me uma pessoa a substituição séria. do Eminem foi por PP
que no início eu julgava ser uma pessoa honesta, arrependi-me e já me voltaram a dizer o contrário, que ele é, mas não pode ser. Portanto, está com a política no sangue, ou com sangue na política. Não sei. E já. Eu por acaso gosto dos dois. Gosto do Paulo Manuel Mandato, Monteiro entender? e do Paulo Portas. O Paulo Portas é o maior craque em ciência política que nós temos, na minha opinião. Sim. Acho que é uma máquina. Agora, olha, o caso Paulo Portas, na minha opinião, quando eu estava aí ainda, em Portugal, e ouvi falar mais em Paulo Portas, o caso mais flagrante dele foi uma compra de 2 submarinos enferrujados, à Alemanha, e não sei quantos gajos envolvidos na venda, alemães, foram enjaulados. alemães. Foram enjaulados. Venderam. Estavam a vender falcatrua. Foram enjaulados. Gaiola com os gajos. Mas Portugal não. Portugal mantém os... O quê? Falcatrua político? É político. Então não se passa nada. Estás a entender? Pronto. Eu acredito que haja políticos bons de esquerda e de direita. Eu acho que a visão do mundo, que é o partido, digamos assim, que é o mundo em si, eu acho que não define se a pessoa é séria ou não. Eu acho que vai de cada um de nós. Tipo, há pessoas que se aproveitam do cargo em questão e há outros que não. Deixa-me só. O bem era só o Diogo dar a opinião antes de alongarmos isto tudo. Faz favor. Viste que eu às vezes interfiro por ti. Estou a interferir a meu favor. Olha eu a puxar os cordelinhos, a usar o meu poder para te beneficiar. Estou pronto para ir para a política. Muito bem. Toma. Eu depois mando-te os 20 euros. Para MBWay. Para MBWay. O que é que eu ia dizer? Em relação à minha orientação política, eu acho que pronto, em termos, digamos, ideológicos, o partido com o qual simpatizo mais é com o PSD, mas também acho que a minha simpatia com um determinado partido também tem a ver com a pessoa que está à frente desse partido. Eu acho que se houver um líder desse partido que seja carismático ou que me inspire alguma confiança, que me transparece alguma seriedade, porque também acho que uma pessoa quando vota gosta de votar em alguém que sabe ou que tenha, no fundo, que tenha a convicção que vá fazer aquilo que promete fazer. Exato. Não chega a prometer para agradar. Isso para mim, então, isso qualquer político faz, não é? Para mim tem que dizer assim, eu vou fazer isto. E depois dispõe-se mesmo a fazer isso. E depois se não fizer ou se não conseguir fazer, isso já são outros 500. Essa sensação quem me passa a mim é o Luís Montenegro. De que parece que fala para agradar só. A mim passa-me essa sensação. Também me parece isso e eu agora estou num dilema que não sei quem é que culpar. Mas pronto, isso é outros 500. Mas eu gostava pronto, antes ainda dele lá estar, eu gostava muito do PSD, ou melhor, gosto, é o partido com o qual me identifico, mas, e falaste do Luís Montenegro, ele também não me inspira muita confiança. A mim não me inspira muita confiança, não sei até que ponto ele estará disposto a ir. Ele, por exemplo, em relação ao Chega, ainda não clarificou a posição se vai ou não fazer algum tipo de acordo com o Chega, caso seja necessário. Isso depois vê-se e tal. Quem diz, tanto sim, se calhar não, depende. Depende, se lhe interessar, faz. Se não lhe interessar, não faz. Mas havia dois políticos, que eram os dois do PSD, que sempre me agradaram muito. Um era o Pedro Passos Coelho. Eu simpatizava com o homem pela seriedade que ele a mim me transparecia. E outro, também pelo mesmo motivo, era o Rui Rio. Quando o Rui Rio saiu e agora deu lugar ao Montenegro, eu fiquei um bocado, pois, e agora vamos ver, que este aqui não me inspira tanta confiança. Mas, respondendo à pergunta, para mim, ou melhor, a minha orientação política é digamos, social-democrata.
a social-democracia, no geral. Claro Não. que não simpatizo com tudo, mas com a maioria. Não gostavas do nosso amigo Santana, Flops? Eu de Santana Santana, Lopes foi injustiçado. Mais nada. eu de Santana Tão Lopes, simples quanto isso. Mas o que eu acho que o ele que é eu uma vejo, boa o que eu pessoa. vejo na televisão, pareceu-me também uma pessoa Sério. séria. E eu não sei que É trabalho é que ele coerente. vai fazer agora na Câmara de Figueira da Foz, se não estou em erro. Ele já está lá Mas há uns tempos, não já? não, foi eleito agora. Foi eleito nas últimas eleições autárquicas. Na, na Não, Figueira estás da Foz. enganado. Sim, sim. Estás Não, não. enganado. Está a falar, sério? Está a falar bem? Não, estás enganado. Ele já foi Figueira da Foz, já Sim. foi Lisboa. Foi. Ele Pronto. anteriormente. Ok. Sim. É o que eu Pronto, digo. mas É o que eu ele estava a foi dizer. Eu não eleito conheço, agora outra vez. recentemente. mas Sim. recentemente foi eleito novamente para presidente da Câmara da Figueira da Foz. Vamos ver o trabalho que ele vai fazer, mas à partida tudo indica que vai fazer um bom trabalho. E portanto, lá está. Eu não sei muito dele, digamos que não me lembro de o ver na política como líder de um partido. Ele estava em 2003, 2004, foi quando ele foi para primeiro-ministro, se não estou em erro. Depois Um ano, não é? saiu, exato, saiu e entrou o Sócrates, acho eu. Portanto, ele não esteve lá muito tempo. De qualquer forma, os dois políticos que me agradaram mais foi, sem dúvida alguma, o Pedro Passos Coelho e o Rui Rio, pelos motivos que já disse. Talvez me agradasse também o Santana Lopes, mas não sei, depende. Não sei como é que ele era, não faço ideia. E o que vi agora também foi pouco, confesso. Mas sim, pelos vistos, pareceu-me também ser uma pessoa séria. E o que é raro também, diga-se. É raro, parecendo que não. Uma pessoa às vezes até pode achar, isto é política e tal. Mas eu por acaso não sei se acontecia a mesma coisa aos Jorge. Mas sempre que eu dizia, tanto falando com familiares ou com pessoas amigas, não meus amigos, mas pessoas amigas dos meus pais, por exemplo, que dizia, perguntava, então, estás a fazer? Estou a tirar direito. Estás a tirar direito? Ei, pá, sabe onde é que tu ias bem? Para onde? Para a política. Tu ias muito bem para a política. Sabes porquê? Porquê? Porque é o que dá dinheiro. E não sei se já acontecia alguma coisa, mas a minha era constante. Se tu queres ganhar dinheiro, esquece a advocacia. Vai para a política. Com direito, melhor ainda. Vai para a política. E que a política, a verdade é que a política é vista desta forma. É boa para enriquecer. Não interessa se vais para lá dizer bem ou mal, se acreditas naquilo que dizes, se não acreditas. Isso é o menos. Tens aqui para lá fazer umas amizades, arranjar uns tais e Sim, um gajo leva assim a vida. e é mesmo. E o que se nota mais é que a malta do PS e PSD, não vos quero aqui apontar nada, mas parece um pouco assim, um grupo de gente, Vais para influencers. A política para fazer uns tachos. Mas isso já. Lá está. À partida estás a dizer, são todos uns corruptos. Porque não vão lá com um espírito de coração aberto. A fazer bem para o povo. Eles Não, vão primeiro. porque um político tem de ter algum projeto para o país. E um político que vá para a política sem querer levar avante um projeto que seja bom para o país, para mim, desde logo, não é um político. É um interessado em estar na carreira política. Oportunista. É um oportunista. Sim, Não. basta ver o pessoa Parlamento. E isso, nesse aspecto, ninguém pode criticar o André Ventura, porque ele tem um projeto para levar para a frente para o país. Ele não foi para o Chega só para bater umas Fundou o palmas. Chega. Atenção. Sim, Ele fundou o fundou o Chega. Chega. Eu disse foi para o Chega porque ele era do PSD. Pronto. Ele fundou o Chega. Talvez tenha Porque ele fundado o saiu do Chega. PSD, porque ele saiu do PSD precisamente porque não teve o apoio do próprio PSD, porque disse é errado falar dos ciganos desta forma. E o que é que o André Ventura disse? Sim senhor, eu por acaso até estou bem aqui no PSD, mas se eu não posso ter a minha opinião e dá-la da forma que quero, então eu saio. Porque ele é uma pessoa séria. Sim. Ele não pode dar opinião ali e ele vai dá-la noutro sítio. Não está dependente do partido, nem está dependente da política para falar. E uma coisa que se nota é que o André Ventura é das pessoas, é dos políticos que mais vezes intervém no Parlamento. Claro. Não há dúvida. E mais, o que ele fez enquanto estava sozinho no Parlamento, para mim, esquece, não tem comparação. Eu, se não estou em erro, o Chega foi dos partidos com mais iniciativas
agora, não sei, mas nessa altura em que ele estava sozinho, o Chega foi o partido que teve mais iniciativas legislativas. Obviamente que nunca deram bom resultado, mas pelo menos a intenção houve a iniciativa. Houve dizer, eu quero fazer, não me deixam fazer, mas eu quero fazer. Exato. Nunca deu resultado. Os outros partidos até muitas vezes, se calhar, no subconsciente deles concordavam com aquilo que ele estava a dizer, mas a cegueira não permitiu. Ao cegueira ideológica. É, cegueira, mas não tenhas dúvidas que isso existe e agora muito mais. E essa cegueira já não se vê só à esquerda. Já não se vê só à esquerda. Inclusive é à direita. Se é que se pode dizer que PSD... Eu acho que não pode. Eu acho que PSD atualmente é à esquerda. PSD à esquerda? Atualmente... Eu disse atualmente. Sim. PSD está mais virado para a esquerda do que para a direita. Está muito a iniciativa liberal... Nem é carne nem é peixe. Já estou como o João Tilly que disse que o... Como é que era? Que a iniciativa liberal era NEC-NEP 3%, ou assim uma coisa, que era nem é carne nem é peixe, mas também não passa dos 3%. Eu por acaso achei piada a isso, porque é verdade, para mim a iniciativa liberal não é nada. Simplesmente é zero. Bola, é bola. É um partido sem atitude, não é? É um partido sem atitude, é um partido que está na Disney, deve estar aí ao pé dos cogumelos, como tu estás. Deve andar a dar nos cogumelos também. Porque se acha que aquela... Olha, é pessoa minha ou é ali o Coutrinho? Não. Não é o Coutrinho, é o outro Rocha. É o Rocha. O Rui Rocha. O Rui Rocha que está a apanhar os cogumelos para dar ao Coutrinho. Eu até me admiro ainda estar aqui os cogumelos. O meu homónimo Rui Rocha. Da apelido só. Mas só uma questão, Luca. Tu aí na Irlanda, quer dizer, eu não sei que, como tu disseste que não vias notícias, eu não sei se tu estás a par desse tipo de coisas. Mas assim, vou fazer a pergunta na mesma e logo vês o que é que respondes. Que é o seguinte: tu aí na Irlanda, tu sentes que. Como é que eu ia dizer? Que existe também. Ou seja, tu vês as notícias em Portugal, tu vês o que é que está. Ou vais estando a par da atualidade em Portugal. Mas. E tu sentes que na Irlanda é mais ou menos a mesma coisa? Ou seja, é mais ou menos o mesmo tipo de comportamento por parte da classe política? Ou achas que isso é uma coisa. Ou melhor, não é uma coisa tipicamente portuguesa, porque também existe noutros países. Mas que isso não chega à Irlanda, no fundo. Ou que isso na Irlanda não acontece. Ou vais ser humilde e dizer que não sabes. Pois, se calhar vai ser isso. Primeiro, não faço puta ideia o que é que não. Perguntar. Eu entendi o que tu perguntaste, mas eu leio todos os dias o jornal irlandês, que é o RTE, que pertence à televisão, mas eles têm um jornal online em que colocam as notícias do momento e nunca vem política lá, meu. Nunca são das gordas, das notícias gordas. Há sempre outra coisa para falar, nem que seja há uma propriedade naquela aldeia ali ao fundo à venda por 80 mil euros. Uma pechincha. Imagina, isto vem nas notícias. Serviço público. Não vejo. Não tem nada a ver Isso com é os bom jornais serviço portugueses. público, já viste? Não. Uma coisa que eu percebo que é mais europeia e que Portugal está muito atrasado em relação aos partidos políticos é que a designação do partido político na maior parte dos países europeus é a pessoa e não uma ideologia política. Por exemplo, tu tens em Portugal o Partido Socialista Democrata, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e aqui tens o nome do gajo.
Isso tem a ver com, isso tem a ver com o sistema partidário. Eles têm uma ideologia política que vai de encontro, se calhar, a este ou àquele. Como acontece nos Estados Unidos. Um bocadinho como acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Em que tu tens o Trump, que é republicano, mas não é o mesmo tipo de republicano do Bush, se calhar. Sim. São coisas diferentes. Sim. Então não há partidos? Há partidos. Mas os partidos não são como são em Portugal. Não tem tanta preponderância. Sim, senhor. O político não representa... Aqui chama-se Fianna Fáil. É o partido do poder neste momento. Pá, a única coisa política que eu tenho acesso, mas também eu não pesquiso, não vou à procura da política. Os partidos normalmente perto das eleições costumam enviar mais correspondência publicitária em relação ao partido em si, mas anualmente, aí por volta de dezembro, mandam sempre uma cartinha com um calendário do próximo ano, com umas merdeces assim, umas coisinhas engraçadas, pá. Antigamente eram as bolas de mosquito Toda a aqui. gente. Aí é bem, lembras-te das bolas do mosquito? O meu pai trazia pai 10 para casa. Ia até ao fim da rua, voltava para ir buscar mais uma bola, e ao fim da rua voltava para ir buscar mais uma bola. Depois dizia, dê-me mais duas para os meus sobrinhos e tal. Né? Meus amigos, lamento informar-vos, mas está-me a Regi a informar que o nosso tempo está a chegar ao fim. Está a chegar. Não vai haver lágrimas, para não? Não, porque para falar de política eu fico... Se é preparado de falar de política, vou ficar mais contente. Só vai haver mais uma... O único que pode chorar é o Pedro, mas isso é porque andam metidos nos cogumelos, tirando isso. Sim. Não, ele vai chorar porque os cogumelos acabaram. Isso. Meus amigos, só para terminar, porque eu tenho curiosidade em fazer esta pergunta, qual é o partido português que menos gosto? Não, o partido português com representação. Não vamos falar do ERG, isso pronto. Pena. Eu nem sei do que falas, João. Esquece. Então, mas isso fica para outro episódio. Exato, isso. certo. Não. Pedro, qual é o partido que menos gostas? Neste momento, o Bloco de Esquerda. Diogo? Entre Bloco de Esquerda e PCP. Ok. O que eu menos gosto é o Bloco de Esquerda. Muito a pá com a Iniciativa Liberal, que eu detesto. Mas é Bloco de Esquerda. Entre um e outro é Bloco de Esquerda, sem dúvida nenhuma. O Bloco de Esquerda é muito mau mesmo. É uma pergunta ingrata, porque eu não sei responder essa pergunta, mas vou é uma boa resposta. Vou para o mas Bloco de Esquerda. A resposta politicamente correta e dizer que não chega. Mas isso é só se fores politicamente correto. Se quiseres ficar famoso, dizes que detestas o Chega. Sim. Estiveres a cagar para isso. Eu acredito que o Chega pode ser um partido que ponha as coisas no sítio. Que é um partido que se calhar Portugal precisa. A única coisa que Portugal se calhar não precisava da parte do Chega era o facto de, em alguns pontos, o gajo é muito rígido, é muito severo e pode estar a entrar por caminhos que não têm volta a dar. E mas sabes o que é que eu te digo? Como diz o nosso querido professor Joel Mata, e hoje disse bem, ou não? É Mata. Não é Gama, não. É Mata. Ele vai mais além. Como disse o Salazar, se soubesseis o quão difícil é governar, obedeceríeis sem questionar. E com esta... Vamos lá. Será? E com esta terminar. Mas isso é mais outra ditadura. Mas não? Eu não estou a dizer que é necessária a ditadura. Eu estou a querer dizer é que por muito severo que ele seja, é o que tem de ser. Percebeste? Ele não vai estar lá para agradar às pessoas, ele vai estar lá para resolver o problema das pessoas, que são coisas diferentes. O exemplo que eu dei não foi para dizer nós precisamos de outra ditadura, foi para dizer nós precisamos que deixem as pessoas trabalhar. Mas isso também dá um episódio. Falar sobre o Salazar também dá outro episódio, porque vai ser muito controverso. Sim, sobre o Chega e o Bloco de Esquerda. Muito bem. Quem é que faz a despedida hoje? Na semana passada foi o Diogo. Hoje é o Pedro. Pedro faz a despedida.
Esta não estavas a contar, para não? Não. Queridos ouvintes e outrintas, espero que tenham gostado deste episódio maravilhoso E os lindo. espectadores, não? E os espectadores, sim. Ouvintes e espectadores. Diariamente, toda a parte do mundo. Sim, além de Portugal. É do cartaz. Fronteira. Eu gosto de Além Fronteiras. Sim, sim. Além fronteiras. E os espectadores que nos assistem, exatamente. É isso. Instagram, já sabem, Instagram. Essas informações estão todas na descrição, mas Instagram, Calhau nas Costas Podcast. Ruca, mail. Calhau às costas, Pedro. @gmail.com. Tudo bem. Muito E bem. também temos um TikTok que está a bombar forte, que vai estar na descrição, que é baba.tecamelo. Baba.tk. Por isso já sabeis. Já sabeis, E pronto. os amigos. Um banhagem Tá a feito. todos. Um bom resto de domingo. Que nós estamos a gravar um domingo, mas isto sai no sábado. Fica já a dica. Pois. Não devia ter dito, se calhar. Que é para as pessoas pensarem que nós gravámos no sábado. Bom resto do dia. Um E bom bom resto fim de de dia. Nem precisa saber se ele pode ter visto à noite, de manhã, à tarde, de Um bom madrugada. fim de semana. E um bom Para dia o próximo. E próximo. pronto. E até à Próximo próxima. que vier. E não se esqueçam dos comentários que eu tenho gostado muito de ler. Que eu estou a ler. Sim, mas olha, Sim. eu sempre a chamar homossexual ao Pedro, que ele começa a ficar melindrado. Não, depois ele começa-se a comportar de acordo com a imagem que as pessoas têm dele. E isso é um bocado mau. Ele gosta de mim homossexual. Eu posso Então, me identificar com o que eu quiser. Pedro. Aí é bem. Vá, tchau, até para a semana. É isso. Binário. Tchau, tchau. Tchau.